Olá, espero que estejam bem. Conforme combinado, eu vou fazer a gravação do nosso último ponto da unidade 1. Essa unidade 1 que a gente já conversou, que é uma introdução ao direito, que é um conhecimento extremamente importante para adentrar no universo jurídico e estar bem preparada para compreender o restante do semestre, do curso, e mesmo, como eu já falei várias vezes, né, é muito importante para o nosso cotidiano e para fortalecimento da cidadania. E o tópico, portanto, que nós não conseguimos ver em sala e que nós vamos, né, portanto, utilizar do recurso aqui do Moodle, é o ponto 6, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Reforçando que nós não vamos estudar toda a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Esta lei, então já indo lá, né, para a parte do roteiro que trata sobre o tema, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que até 2010 chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil e carinhosamente era apelidada de LIC, hoje a gente chama de LINDB. A LIC, né, ela é um decreto-lei, porque, como também já vimos na nossa própria unidade 1, é referente ao período do Estado Novo, e o decreto-lei era, de fato, um instrumento utilizado pelo chefe do executivo de maneira nada democrática legislar, e, portanto, sendo um decreto-lei de 1942 e nós estarmos estudando ele neste momento, significa que ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Ele faz, de fato, uma introdução de vários assuntos que hoje nós bem compreendemos que não se refere mais apenas ao Código Civil, é uma referência a todo o direito brasileiro, por isso essa alteração no nome. E, como eu estava dizendo, nós não vamos estudar a LINDB inteira. Ela tem muitos aspectos diversos sobre várias áreas, por exemplo, quem né, tem interesse numa carreira diplomática e que precisa estudar muito direito internacional, essa é uma lei que vai precisar ser bastante estudada, porque, por exemplo, muitas coisas de direito internacional privado estão previstas nela. Mas nós vamos, da mesma maneira como fomos fazendo em relação aos demais conteúdos, aqui nós vamos selecionar o que realmente é imprescindível para esse kit sobrevivência, esses aspectos emergenciais para imersão no direito. E o primeiro ponto é justamente o que trata, na linha, né, que conversamos sobre ordenamento jurídico, lá, né, falamos muitas coisas relativas às normas, às leis. Aqui também tem uns aspectos bem importantes a serem considerados. O primeiro deles é justamente o conceito de publicação da lei, o período de vacância, que mesmo que nós não utilizemos mais atualmente expressões latinas, mas, como eu também já expliquei, né, tudo aquilo que é muito comum, muito usual, eu faço pelo menos alguma referência a vocês. Então, esse período de vacância, por muitos ainda chamado de período de vacatio legis, né, simplesmente vacatio legis, não, período de vacância, vacatio legis. Então, nós temos o momento da publicação, da publicação da lei, o período de vacância e a vigência da lei. Vamos dar uma olhada nesses conceitos, que são muito importantes, vamos ver como isso funciona no Brasil e como isso pode ser útil tanto para os aspectos legais, né, no sentido estrito de norma, de lei que inova uma norma, né, portanto, uma lei que inova a ordem jurídica, como até mesmo, gente, para instruções normativas, para resoluções. Novamente, são questões de técnica legislativa e, né, do mundo jurídico de forma geral, que deve ser observado em diversos setores. Eu vou focar aqui na questão da legislação, mas esse raciocínio, por favor, ao final eu vou reforçar isso, inclusive, deve ser levado, né, para todos os outros dados normativos que eventualmente vocês forem
incumbidos receberem a competência de realizar, tá? Então, vamos lá. A lei, como é que surge uma lei? A lei surge de um processo legislativo, né? Ela não surge do nada. A lei surge de um processo legislativo. Vou destacando algumas coisas aqui do roteiro, tá? Esse roteiro, né, que você já tem disponível. Deixa eu só usar aqui umas coisinhas. Vou me aproveitar aqui dos recursos do mundo, tá? Então, a lei, ela resulta, como está aqui colocado, de um processo legislativo. Eu acho que eu consigo mudar aqui, inclusive a cor. Deixa eu trocar aqui para ficar mais visível no texto. E aqui também eu acho que eu consigo mudar alguma coisinha, gente. Desculpa que estou retomando aqui o mudo, tá? Ótimo, então tá bom aqui. Processo legislativo. Então, a lei resulta de um processo legislativo. Esse processo legislativo não é o nosso objeto de estudo agora, tá? Então, isso é depois. Tá? Como que nasce uma lei, Câmara, Senado, né, maiorias, quórums, enfim. Tá? Mas vai surgir uma lei de um processo legislativo. E aí, o que acontece? Que conceitos são esses que têm relação com o que eu estou falando agora com vocês? O que é publicação, o que é período de vacância, o que é vigência da norma? Tá? A lei, uma vez existente, né, porque tendo passado por esse processo legislativo, ela precisa ser publicada. Então, o que é a publicação? A publicação é justamente o ato oficial de tornar conhecida essa norma, né, de se tornar pública. A publicação é um ato solene de publicação, repetindo aqui, desculpem, né, é um ato solene de divulgação dessa nova lei. A lei, uma vez publicada, ela está valendo no mesmo momento? Esse é o ponto do nosso estudo agora. Como regra, não. Entre publicar a lei e ela estar efetivamente apta a produzir efeitos, e quando eu falo dessa aptidão a produzir efeitos, estou falando justamente do conceito de vigência. Então, entre a publicação e a vigência da norma, entre ela se tornar conhecida por meio de um instrumento oficial. Bom, se ela vai ficar realmente conhecida ou não, não sabemos. Provavelmente não, porque ninguém tem hábito, né? Hoje, muito menos de leitura de diário oficial, mas mesmo indo na página do Planalto, como já fizemos várias vezes durante a nossa aula, né? Ir na página do Planalto e saber qual é a lei do dia. Quem é da área jurídica ou, né, se aproxima dela, e a administração pública, sem dúvida, é uma delas, né? Então, pode ir acompanhando, mas, obviamente, que não é algo comum a toda a população. Mas, de qualquer maneira, como inclusive em outro tópico que nós vamos ver juntos daqui a pouco, ainda nessa mesma finalização da unidade, entre, né, a publicação, que é esse ato de divulgação, que muitas pessoas vão acabar não vão ficar sabendo da existência dessa inovação na ordem jurídica, mas não vai ser desculpa para alguém não cumprir a lei. Então, entre esse momento de publicação e ela estar realmente em vigor, apta a produzir efeitos, entre esses dois momentos, publicação e vigência, vai ter o que nós chamamos de período de vacância. O período de vacância ou vacatio legis, ele tem como objetivo, como finalidade, justamente proporcionar uma adaptação social sob diversos ângulos, né, econômicos, técnicos, preparação, ou mesmo, né, de grande impacto social, para que as pessoas, então, se preparem para as novas regras. Pela Lei Complementar 95 de 1998, que nós também já conversamos sobre ela, né? Eu disse que a lei que fala sobre as leis, se vocês precisarem fazer qualquer norma, qual vai ser a principal fonte de vocês para entender
da estruturação dessa lei, a Lei Complementar 95 de 98. E essa lei de 1998, ela exige que a própria lei, indique, e normalmente isso é no final da lei, lá nos seus últimos artigos, informe em que momento ela entrará em vigor. E isso, como está aqui, deve contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, a vigência da lei será indicada de forma expressa. Então, o legislador, na própria lei, tem exemplos aqui no roteiro, podemos dar muitos outros, indica expressamente o momento em que ela vai entrar em vigor e esse período entre publicação e a entrada em vigor é o período de vacância, que é esse prazo razoável para que se tenha conhecimento da norma e se faça a preparação necessária, eventualmente, para a entrada em vigor desta norma. E essa indicação, né, deve ser feita expressamente. Mas deve ser feita. Eu estou insistindo nisso porque a lei é de 98. Mas, se não tiver sido feito, a Lindbe, na redação lá da década de 40, disse que a regra geral, então, mesmo se não for falado, tá? A lei de 98 está dizendo que tem que dizer. Tem que dizer e tem que dizer expressamente. Mas vai saber se todos os legisladores desse Brasilzão, né, com seus muitos municípios, né, os seus estados, Distrito Federal e União, estarão seguindo essa técnica legislativa. Se nada for dito, a regra, porque é normalmente considerado padrão, é de 45 dias. Portanto, a regra geral do período de vacância, ou seja, o lapso temporal entre a publicação da norma e a entrada em vigor, são de 45 dias. Mas pode ser menos, ao ponto de a norma entrar em vigor na data da publicação, e a Lei Complementar 95 de 98 vai dizer assim, olha, mas essa regra, que ela coloca aqui como cláusula, isso vai estar em um artigo, entre em vigor na data de sua publicação, é só para coisas de pequena repercussão. Eu não posso publicar a norma e dizer que já está valendo para uma coisa que, por exemplo, a indústria vai ter que se adaptar. Ou, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que o período de vacância foram 2 anos, porque foi toda uma adaptação necessária, de comércio, de poder público, de empresas, tecnologia, enfim, toda uma adaptação de quem faz o tratamento de dados, inclusive um condomínio de apartamentos. Então, eu não posso colocar entre vigor na data de sua publicação nessas circunstâncias. Então, em resumo, vimos o conceito de publicação, de período de vacância e de vigência. Também já vimos que a orientação mais atual é de que sempre se indique qual é o período de vacância e que, portanto, esse período de vacância existindo para que se tenha adaptação, eu não devo usar com frequência a regra de que ela entra em vigor na data de sua publicação. Puxando, então, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, a regra geral, o nosso parâmetro é que são 45 dias. E como essa é a regra geral, e na redação lá da Lindbe, se nada for dito, embora a Lei Complementar 95/98 tenha falado que precisa ser expresso, mas se nada for dito, aplica-se a regra geral de 45 dias. Aqui no parágrafo 1º vai ter um detalhezinho, que é a obrigatoriedade da norma, qual é a regra geral,
quando essa obrigatoriedade da lei brasileira, nas suas raras hipóteses, se aplica ao território em estados estrangeiros. E aí esse prazo vai ser de 3 meses depois de oficialmente publicado. Não são 90 dias, são 3 meses, são coisas diferentes. Ah, mas não faz tanta diferença. Pode fazer diferença sim, e pode ser uma bela pegadinha, não de prova, que eu não vou fazer isso com vocês, mas pode ser uma bela pegadinha de um concurso público, por exemplo. Tá? Então, esses são os nossos conceitos iniciais dessa parte da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aqui temos alguns exemplos, né? A Lei 11.340 de 2006 é a Lei Maria, conhecida como Lei Maria da Penha, e o artigo 46, vejam, é o último dispositivo, né, da norma, artigo 46, esta lei entra em vigor 45 dias após sua publicação. Eu coloquei um outro exemplo bem recente, que é justamente a lei de 13 de janeiro de 2025, que proibiu a utilização de celulares, de aparelhos eletrônicos portáteis, pessoais, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, ou seja, nas escolas, né? E esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. A escola precisaria se adaptar para isso? Né? Teria que mudar a sua estrutura? Não. Na verdade, era para começar o ano letivo, a criançada e os adolescentes não levando mais o celular para a escola, e a única providência é deixar o celular em casa, ou a escola, né, enfim, se preparar para um regramento, de ter um espaço, um ambiente para deixar esses celulares longe das crianças durante, né, o horário de aula. Dá para entrar em vigor na data de sua publicação, sim. Aqui vão ter alguns detalhes, né, que, enfim, vamos fazer o registro. Lá também na LINDB, no artigo 1º, parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo para a vigência da lei começará a fluir da nova data. Então, se por alguma coisa a gente precisa republicar, zero prazo, né? Começa a fluir da nova data. Agora, se o texto já estiver em vigor, ele já entrou em vigor, e eu preciso fazer uma correção, aí eu tenho que uma lei nova que está corrigindo uma lei, né, anterior, tá? E sempre lembrando, a gente já falou sobre isso, mas vou reforçar aqui. Conceitos distintos: publicação, vigência, período de vacância, e também é legal termos já bem organizado nas nossas cabeças que vigência e eficácia são coisas diferentes. Nem todas as normas, mesmo sendo ótimas, muitas vezes, são dotadas de eficácia, ou seja, vigência, está apta a produzir efeitos. Agora, se está realmente produzindo efeitos, é uma outra história. Quantas leis bonitas, no melhor sentido da palavra, o direito brasileiro tem. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, né? E sem contar a nossa Constituição. Mas quer dizer que tudo que está ali é garantido? Acontece? Não, né? Tem muita norma, está em vigor, mas não produz efeitos. É uma falha? É uma falha, porque ela está em vigor, ela está vigente, ela deve ser aplicada e as pessoas não podem, por exemplo, se eximir das suas obrigações, eventualmente, dizendo assim, ninguém respeitava. Isso também não é defesa, tá? Mas, infelizmente, sabemos que muitas normas, elas são ineficazes, elas não produzem o efeito, né, que a vigência já as tornou aptas para que isso se desse. Então, esse é o nosso ponto 1 dessa parte final da nossa unidade 1. O outro ponto super importante é sobre o conceito de revogação de uma lei. Como regra, as leis, elas existem para vigorar, para terem vigência por período indeterminado. Mudou de cor aqui porque ele quis, tá? Mas gostei.
Gostei, ficou bom, ficou mais forte que o azul. Então, lá vamos nós. Tá? Então, como regra, a lei fica em vigor por tempo indeterminado. É o princípio da continuidade das leis. Há algumas normas que já são temporárias. Já se sabe de antemão que elas são temporárias. Então, as leis orçamentárias, elas vão valer para aquele período do orçamento. Assim como foi a lei da pandemia. A gente teve uma lei da pandemia que ela mesma já iniciava dizendo só, esta lei vigorará enquanto estiver mantido o estado de... Ela não falava de pandemia ainda, porque é uma lei de fevereiro, né, de 2020. Não tínhamos ainda a condição de pandemia mundial. Mas de enquanto durar o vírus, Covid, tararã, tararã, estava lá. Né? E como critério, a OMS. Tá? Então, como critério, a OMS. Já era uma lei temporária. Mas isso não é regra, tá? Isso é exceção. Mas isso não quer dizer que as leis vão vigorar para sempre. Até porque a vida muda e mudanças são necessárias. Das inúmeras possibilidades de modificação da norma, nós vamos chamar a atenção agora para a revogação. Então, ela está vigente e nós vamos retirar a vigência dessa norma por meio da revogação. A revogação, ela pode se dar de duas maneiras num contexto e de duas outras maneiras num outro contexto que vão se combinar. Não é difícil, é tranquilo. Lá vamos nós. A revogação, portanto, ela pode ser total ou parcial. A total, ela é chamada de abrrogação. E a parcial, ela é chamada de derrogação. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma norma nova, uma lei nova, que revoga uma lei anterior inteira, totalmente. Tinha a lei A, veio a lei B, e a lei B revoga a lei A. Isso é abrrogação. A revogação parcial, também chamada de derrogação, é assim. Tem a lei A, vem a lei B vai dizer, olha, revoga o artigo 279, não é, né? A gente sabe que é artigo 2º, 7º e 9º, né? Da lei A. Então, é uma revogação parcial. A lei A não está acabando inteiramente, ela não está sendo totalmente revogada, ela está sendo revogada em partes, em alguns dispositivos. Eu citei aqui, só como exemplo, alguns artigos, mas pode ser eventualmente um inciso, um parágrafo, uma linha. Tá? E uma outra classificação que eu disse que eram duas, né? Que elas seriam paralelas. Então, deixa eu trocar aqui de cor para a gente fazer essa distinção. Então, a revogação pode ser também expressa ou... ele troca, ele tira, fica aqui no círculo. Ou tácita. Expressa é o que nós desejamos e é o que deveria, como regra, acontecer. Que é o seguinte. O legislador, ao fazer uma nova norma, ele tem total compreensão do ordenamento jurídico e, quando ele faz a nova norma, ele indica o que ele está revogando. Maravilha! Tá? Ele sabe o que está fazendo. E essa revogação expressa, ela pode ser total ou parcial, que foi o exemplo que eu dei para vocês. A lei B está avisando que está revogando inteiramente a lei A. A lei B está indicando que está revogando os artigos 1º, 7º e 9º, já não lembro mais do que eu falei. Isso é uma revogação expressa, parcial. Mas, às vezes, o legislador não avisa. Desgraça. E
cabe ao intérprete, revogou ou não revogou, né? Às vezes é fácil, às vezes não é. Às vezes, todo mundo chega num consenso muito rápido, às vezes não, às vezes são anos, anos, e debates, e doutrina, e jurisprudência, e correntes jurisprudenciais, para saber se foi revogado ou se não foi revogado. Então, nós desejamos, queremos muito que a revogação seja expressa, mas nem sempre isso vai acontecer. E como eu disse, a expressa pode ser total ou parcial, e a tácita também pode ser total ou parcial. Por isso que existem essas possibilidades de combinação. Vamos dar uma lida aqui no que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai falar. Artigo 2º, caput. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Revogação, vamos botar a cor certinha aqui, azul, quando expressamente o declare. Tá? Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que não tenha essa declaração expressa e essa revogação seja tácita, por quê? Porque a nova lei, ela é incompatível com uma lei anterior, não tem como as duas estarem no mesmo ordenamento jurídico, porque elas entram em contradição, ou ainda quando esta nova lei vai regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Vem uma nova lei tratando todo um assunto, né? Hoje isso não aconteceria mais, né? De fato, isso não aconteceria mais. Mas digamos que tem uma lei com todo um regramento sobre criança e adolescente. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que já passou por modificações, teve trechos, né? Teve revogações parciais, teve modificação, tudo certo. Mas se vem um novo Estatuto da Criança e Adolescente e o legislador não avisa da revogação, todo mundo vai entender, olha, né, temos um novo Estatuto da Criança e Adolescente. Deveria ter avisado? Deveria ter avisado. Se não avisou, né, se ficou assim, muito evidente, nós vamos entender como sendo uma hipótese de revogação tácita. Esse parágrafo 2º que está aqui vai falar do seguinte: é o terceiro critério de interpretação das normas, que nós já falamos de 2. Ali no nosso ordenamento jurídico, nós temos como norma hierarquicamente superior à Constituição. Tudo que está abaixo da Constituição é infraconstitucional, que são as leis infraconstitucionais, mas existe ainda o que está abaixo das leis, que são os atos infralegais. Essa lógica é o critério hierárquico, já falamos. Um outro critério é o critério cronológico, no qual as normas mais recentes, obviamente, elas preponderam sobre as mais antigas nesse contexto que estamos vendo aqui, seja de uma revogação expressa ou mesmo uma revogação tácita. Mas o terceiro critério é o critério da especialidade. E pelo critério da especialidade, para a gente interpretar essa norma, o que ele vai dizer? A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Quando eu tenho uma lei específica sobre o assunto, o fato de ter uma lei posterior que não é a lei específica sobre o assunto, ela não vai ser revogada por essa lei nova. Então, voltando aqui, né, no critério, né, na existência do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Se eu trago um Código Civil trazendo algum tipo de regramento
sobre esse assunto, né? E que, em se tratando de criança e de adolescente, nós vamos ficar com o Estatuto da Criança e do Adolescente e considerando, né, que não entrar em conflito, né? E mesmo, né, sendo uma lei posterior, né, não entrando em conflito, né, elas coexistirão. Entrando em conflito, o critério da especialidade vai fazer com que a lei mais antiga, mesmo sendo mais antiga, dentro do mesmo critério hierárquico, por óbvio, né, a lei especial vai preponderar, certo? E o parágrafo 3º, já é uma coisa um pouquinho diferente aqui, mas ele é bem interessante, apesar de ser uma coisa muito incomum. Como está aqui colocado, o parágrafo 3º, ele vai tratar sobre a repristinação. O que é repristinação? Repristinação é uma exceção, e quando nós vamos ter essa exceção? Nós vamos ter... primeiro, não, calma. Qual é a regra? A regra é que o fato de uma lei, vamos exemplificar, tá? Existe a lei A, existe a lei B. A lei B revogou a lei A. A lei A está fora do sistema. Temos a lei B. Tá? Aí vem a lei C. A lei C revoga a lei B. Quando se revoga a lei B, significa que a lei A volta a vigorar? Ela ressurge das cinzas? Não. Essa é a regra. Mesmo que eu tenha ali uma lei C revogando a lei B, o fato da lei B ter revogado a lei A, né, uma vez não existindo mais a lei B, não quer dizer que a lei A vai voltar. É o que está escrito ali, no parágrafo 3º. Mas pode ter a exceção. E o que é a exceção? Quando a lei C vem e avisa, olha, eu estou revogando a lei B e a lei A vai voltar com tudo. Ou parte da lei A, ou alguns artigos, né, voltarão a vigorar. É o que está escrito ali, olhem só. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Vai depender, né, vai depender, obviamente, dessa previsão legal. A Lei Complementar 95 de 98, ela, né, que é a lei das leis, e que, né, é bem mais recente que a LINDB de 1942, de novo, pela boa técnica legislativa, é o que a gente falou antes e aqui só estou reforçando, a revogação como regra ela deve ser expressa. O legislador precisa saber o que está fazendo. Ele está mexendo no sistema, ele está trazendo uma nova lei, ele precisa saber o que ele está fazendo. E ele tem que nos avisar sobre o que ele está fazendo. Perfeito. Isso aqui é questão de recepção, a gente já conversou, muitas coisas já foram tratadas. Esses são os pontos principais. Então, é isso. E, então, só para reforçar, né, gente? Repristinação é exceção. Não sei se eu reforcei bem isso, tá? Então, repristinação é uma exceção, precisa estar prevista precisa estar previsto na lei, tá? Eu acho que aqui fechou também. Salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso é importante. Como regra, no direito brasileiro, não tem repristinação. E já nos encaminhando aqui para a parte final, umas coisas interessantes também. Regra da obrigatoriedade da lei. Isso vocês vão ouvir falar bastante, tá? Bastante. Que é o seguinte, o que a LINDB nos diz no seu artigo 3º? Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não posso alegar ignorância
para não cumprir a lei. Não posso fazer isso. Mas ninguém lê diário oficial, ninguém acompanha a página do Planalto, as pessoas, muitas no Brasil, né, tem baixa escolaridade, mas ninguém pode dizer que não cumpriu a regra porque não sabia. Isso é uma questão de segurança jurídica, certo? Nós vamos ter algumas situações, né, que lá no Código Penal uma coisa ou outra pode ser considerada. Quando forem coisas muito insignificantes, pode vir o princípio da insignificância, mas especialmente o administrador público não pode alegar ignorância. Inclusive, nem precisaria estar adiantando esse ponto com vocês, mas o administrador público, né, o agente público, ele cumpre ordens também, porque isso faz parte do poder hierárquico da administração pública, mas não só ele, né, precisa conhecer a norma, como mesmo em uma situação em que ele está cumprindo ordens, ele não deve cumprir a ordem se ela for manifestamente ilegal. Nem numa situação de ordem de um superior hierárquico, o agente público pode alegar que ignorância nem pensar e nem mesmo de que estava cumprindo ordens, se for manifestamente legal. Tem que conhecer as regras a ponto de identificar o que é manifestamente legal, né, porque dentro de uma relação hierárquica, né, muitas vezes se incumpre e é obrigada a se cumprir, mas o que é manifestamente legal, mesmo nesse contexto, o agente público, pelo conhecimento que se espera dele, ele precisa se recusar ao cumprimento. A aplicação da lei no espaço, eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, porque, né, tem muita coisa interessante, que ótimo, né, eu digo que eu não vou entrar porque é interessante, mas não é isso, né, teria que muitas coisas de direito penal, e aí se estuda de direito internacional, então a pessoa, aí tem muita coisa para ser realmente estudada, né, a pessoa estava num avião comercial, a pessoa estava num avião oficial, está em águas internacionais, esse avião é considerado território de qual país, enfim, vai mudando, conforme todas essas variantes que eu já coloquei aqui para vocês. A ideia mais simples é que, até por uma decorrência da soberania dos estados, aplicam-se as leis no território daquele país, certo? Então, se eu vou para um outro país em que determinada conduta é crime, eu não vou poder fazer. Eu não posso usar o argumento de que, no Brasil pode. Não, você está em outro país, você está submetido a uma outra soberania, né? E aí todo um outro regramento. Assim como se eu vou para um país em que eu cometo, né, eu pratico uma conduta que lá não é crime, mas no Brasil eu vou voltar para o Brasil e não vou ser criminalizada, porque isso aconteceu no território de outro país, né, num contexto em que aquela conduta não era crime, tá certo? Então, né, e aí depois vão ter as consequências, né? Era crime no Brasil, era crime no outro país. Praticou lá, é brasileiro. Aí vão entrar as questões, né, internacionais, brasileiro nato, não cabe extradição, enfim, eventualmente se solicita, né, para cumprir a pena aqui. Aí tem outras coisas que vão entrando na história. Mas no momento que a gente precisa saber é isso. E quanto à aplicação da lei no tempo, e este é o último tópico, nós temos 3 institutos clássicos que estão previstos na LINDB e que são repetidos pela Constituição. Também numa lógica de segurança jurídica, as coisas precisam se acomodar no tempo. Por isso, a aplicação da lei no tempo.
O que diz a LINDB? A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Processo legislativo, publicação, período de vacância entrou em vigor. Está valendo. É para produzir efeitos. Mas a lei nova, ela não deve atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. São os tais 3 institutos que eu falei que são muito importantes e que é por uma questão de segurança jurídica. Todos os atos, e eu estou explicando o conceito de ato jurídico perfeito, todos os atos que se materializaram e se consolidaram, preencher os requisitos da lei vigente naquele momento, acabou. Ato jurídico perfeito. Vindo uma nova lei, a gente não pode querer mexer no passado e, né, desconsiderar contratos que já foram assinados, casamentos que já foram celebrados, né, e tantas outras coisas que já se materializaram no tempo. Ah, não, agora no Brasil o casamento exige tais e tais requisitos. Ah, agora no Brasil o regime de bens, regra é X e é diferente do que era o anterior. O que eu faço com as pessoas que já se casaram? Ato jurídico perfeito. Eu não vou fazer nada com as pessoas que já se casaram. Eu não vou fazer um chamamento para todo mundo voltar ao cartório para fazer a revisão do seu casamento. Não. Ato jurídico perfeito. Tá? Então, portanto, ali no parágrafo 1º, né? Reputa-se ato jurídico perfeito, já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. E o que são direitos adquiridos? Na redação da LINDB, está escrito da seguinte maneira: consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável arbítrio de outrem. Então, por exemplo, alguém que já preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, mas ainda não se aposentou. Ela não tem o ato jurídico perfeito da aposentadoria. Mas ela já preencheu todos os requisitos para essa aposentadoria. Então, é um direito que ele pode exercer, que essa pessoa pode exercer. E que isso não cabe. Ela já preencheu os requisitos. Ela atendeu a disposição legal. Se vier uma nova reforma da Previdência, essa reforma da Previdência não alcançará essa pessoa que já preencheu os requisitos. Por que eu estou falando assim, na redação da LINDB? Porque pela redação que está aqui, alguns de vocês poderiam fazer o seguinte raciocínio. Então as regras da aposentadoria valem no momento que eu estiver ingressado no mercado de trabalho ou, né, na administração pública. Mas isso a jurisprudência do STF já entendeu, que só tem direito adquirido quando a pessoa já preencheu os requisitos. Não existe um direito adquirido a um regime jurídico. Portanto, se a pessoa ela está quase se aposentando e vem uma nova emenda, uma reforma constitucional de previdência, eventualmente essa pessoa precisará trabalhar mais um tempo. O que aconteceu nas reformas da Previdência anteriores é que se faz um regime de transição. Um regime de transição, né, porque às vezes muda-se, isso mudou muito no Brasil, né, a questão de idade mínima, tempo de contribuição, se precisa combinar, se não precisa combinar, né, o tempo de contribuição e a idade mínima. E aí, pegou todo mundo? Vai que tinha alguém que estava faltando uma semana para preencher os requisitos. Ela pôde alegar direito adquirido? Ela não pôde alegar direito adquirido. Mas a emenda fez um regime de transição, né? Ela não ia obrigar essa pessoa a ficar mais 10 anos. Mas, às vezes, tem um tempinho bom ali ainda para atender realmente. E o terceiro instituto super importante é um que a gente já conhece, porque eu já falei em sala de aula, que é a coisa julgada. Eu tenho um processo judicial, eu tenho uma decisão final, que
que se chama coisa julgada, porque coisa julgada é a decisão judicial de que não cabe mais recurso, ou seja, como nós já vimos, aquele processo transitou em julgado, tá? Essa coisa julgada, essa decisão definitiva do processo, ele não vai ser alcançado por uma nova lei. Esse é um instituto. Temos algumas discussões jurídicas aí que de vez em quando aparecem, mas esse é um instituto. Essa é a regra. Nós vamos ter a exceção, e o que vai estar escrito aqui na Constituição também, né? Aí como direito fundamental, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mas, né, nós vamos ter uma exceção que, de novo, o direito penal, que a gente já sabe, é o braço forte do Estado e tem um sistema de garantias distinto. Tá? E, pela lei penal, a lei retroage sim para beneficiar o réu, só para beneficiar. Tá? A lei mesmo. Já teve trânsito julgado, já tem coisa julgada, a pena é X, vai ter que cumprir toda a pena. Não. O que se vai fazer? Se deixou de ser crime, lá vai o latim, abolício crimes, deixou de ser crime. A pessoa vai ter que ser solta. Ela não tem mais pena a cumprir. Então, se está presa, vai ter que ser solta, e se está solta, sei lá, regime aberto, vai ter extinção de punibilidade, né? Então, a lei penal, ela retroage para beneficiar. E se teve uma redução de pena, aí tem que fazer um recálculo dessa pena. E, obviamente, proporcionalmente, também reduzir a pena dessa pessoa, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza a unidade 1, essa introdução. Espero que tenha sido bem produtiva, estou passando aqui só a questão das referências, né? Espero que tenha sido bem produtiva, que vocês já tenham sentido uma diferença entre como iniciamos, né, o semestre e o que já apresentamos aqui como esses instrumentos essenciais para a compreensão do direito. Muito obrigada.